Acidente nuclear na União Soviética em um antigo reator 4 com fusão total. Aquela explosão em uma usina nuclear na União Soviética. Reator nuclear na usina de energia de Chernobyl, na Ucrânia. É que a União Soviética sofreu um dos piores desastres na história da energia nuclear. Quando as pessoas falam sobre fotos perturbadoras tiradas dentro de Chernobyl, as imagens mais assustadoras não são chamas ou cinzas, são as coisas deixadas para trás. Uma máscara de gás de criança no chão de um jardim de infância abandonado, poeira por toda parte, brinquedos ainda congelados onde as crianças os largaram. Lá fora, florestas inteiras silenciosamente ativam contadores Geiger. Foto do reator número 10 primeiro. Esta é a primeira fotografia conhecida já tirada do reator exposto de Chernobyl após a explosão. Foi capturada no 27 de abril de 1986, aproximadamente 14 horas depois que o reator 4 explodiu nas primeiras horas do 26 de abril. O homem por trás da lente foi Igor Kostin, um fotojornalista ucraniano de Kiev que embarcou em um dos primeiros helicópteros a sobrevoar o local. Naquele momento, muito poucas pessoas entendiam o quão perigoso aquilo realmente era, mas apenas estar perto do núcleo exposto naquele dia condenou muitos a mortes dolorosas. Observe atentamente a imagem. Sua qualidade granulada e fantasmagórica não é simplesmente por causa da pouca luz ou de uma lente embaçada. É uma prova física da radiação deformando o filme enquanto o obturador clicava. Nem a câmera pôde escapar disso. Parado na janela do helicóptero, Kostin foi bombardeado por partículas invisíveis fortes o suficiente para reescrever o DNA. 200 metros de distância, os níveis de radiação eram tão extremos que os instrumentos do helicóptero não conseguiram medir a dose com precisão. Atingiram o máximo de 500 Rem. Especialistas estimam que estava mais perto de 1.500. Essa é uma dose letal em poucos minutos. Muitos a bordo desenvolveram posteriormente doenças relacionadas à radiação. Ainda assim, para Igor Kostin, essa imagem foi apenas o começo de uma missão perigosa, mostrar o verdadeiro rosto do desastre. Número 9. Queimaduras por radiação em bombeiros. Esta fotografia foi tirada na enfermaria de queimados do Hospital número 6 em Moscou, para onde a primeira onda de bombeiros de Chernobyl foi levada pouco depois da explosão. O que você está vendo não é uma vítima típica de queimadura. O corpo inteiro do homem está envolto em gaze branca, suas mãos apoiadas em anéis de metal para evitar que a pele enegrecida rasgue ou grude. O ar ao seu redor teve que ser filtrado, a sala totalmente selada. Seu corpo não estava apenas queimado, estava radioativo. Queimaduras por radiação não são como fogo. Elas não carbonizam a superfície tanto quanto corroem de dentro para fora. Quando esses homens chegaram, suas células da pele já estavam morrendo, sua medula óssea já desabando. Alguns não tinham feridas externas, mas estavam sangrando internamente. Seus sistemas imunológicos simplesmente pararam de funcionar. Os médicos tentaram de tudo: enxertos de pele, antibióticos, até transplantes experimentais de medula óssea. Mas muitos morreram em poucas semanas, não pelas queimaduras em si, mas por falência de órgãos, infecção, até cegueira. Esses homens haviam entrado direto no inferno, alguns sem capacetes, despejando cascalho em um núcleo exposto que emitia 15.000 vezes o nível seguro de radiação. E ainda assim, continuaram voltando, até que seus corpos pararam de funcionar. Número 8. Animais mutantes. As florestas ao redor de Chernobyl são enganadoramente silenciosas. Pinheiros balançam em solo estéril. Uma raposa caminha silenciosamente sobre concreto coberto de musgo. Mas junto a essa paz assustadora, algo mais perturba o olhar. Uma fotografia de uma vaca vermelha com 2 conjuntos de dentes. Outra de um pássaro com garras curvadas com as quais jamais poderia pousar. O impacto da radiação na vida animal aqui não foi apenas teórico, deixou evidências deformadas e carnosas. Embora a União Soviética tenha inicialmente suprimido os relatos, pesquisadores de instituições como o Instituto Ucraniano de Radiologia documentaram milhares de anomalias em animais ao longo das décadas de 1980 e 90. Bezerros com membros torcidos, porcos nascidos sem olhos, peixes que inchavam até seus corpos se romperem. Essas não eram lendas. Muitos foram coletados, estudados e até fotografados por equipes trazidas para a zona, como aquelas do Instituto para a Proteção dos Animais em Chernihiv. Nem todos nasceram assim. Alguns mutaram gradualmente à medida que a radiação reprogramava células reprodutivas ou incapacitava sistemas imunológicos. Há imagens granuladas de cervos lutando para andar eretos.
de cães com pelagem falhada e pele coberta de cistos vagando por vilarejos abandonados. E talvez o mais assustador, havia alguns animais que pareciam perfeitamente saudáveis, até que suas análises de sangue contassem outra história. O mesmo paradoxo que assombra os humanos enviados para limpar tudo isso. Número 7. Igor Chern, o fotógrafo. Igor Chern não pretendia ser um mártir. Ele era um fotojornalista soviético, não um soldado. Mas poucas horas depois da explosão do reator 4, ele embarcou em um helicóptero militar com destino ao coração da crise. Sua câmera pendia no pescoço. Ele ainda não sabia, mas cada quadro que ele tirasse teria um preço. Chern estava entre os primeiros civis autorizados a se aproximar do local. Sua missão, fotografar os danos para a mídia estatal. Mas o que ele capturou foi muito além da propaganda. Pairando a 200 metros acima do núcleo aberto do reator, ele apontou sua lente pela janela. A imagem que surgiu, nebulosa, cinza, quase derretendo nas bordas, não foi corrompida pela atmosfera ou por falhas. Foi queimada pela radiação. O próprio filme começou a se deteriorar no momento em que foi exposto à luz carregada de radiação. E enquanto o governo soviético tentava controlar a narrativa, as fotos de Igor contavam a verdade. O reator não estava apenas danificado, estava obliterado. Suas imagens quebraram a casca do segredo. Ele continuou voltando, documentando os liquidadores, as cidades abandonadas, a vida selvagem distorcida. Cada viagem aumentava sua exposição à radiação. Eventualmente, ele ultrapassou 5 vezes o limite seguro. Ainda assim, ele retornava, porque a história precisava ser visível, porque o silêncio era pior. Igor Chern morreu anos depois, não da radiação, mas em um acidente de carro em Kiev. Mas suas fotografias permanecem. Evidência, advertência, memória queimada no filme. A próxima história é igualmente assombrosa. Número 6. Funeral de um liquidificador. A foto mostra um caixão simples coberto de flores, carregado por soldados por um caminho estreito ladeado por enlutados, muitos deles companheiros liquidadores de uniforme. O homem dentro era Alexander Gorev, um dos chamados gatos do telhado, trabalhadores enviados diretamente ao telhado do reator 3, onde a radiação era dezenas de milhares de vezes acima dos níveis seguros. Eram 1988, 2 anos depois da explosão. Gorev estava vivo até então, lutando contra os danos invisíveis que penetraram em seu corpo em minutos naquele telhado. O que torna essa foto devastadora não é apenas a tragédia final de sua morte, mas a reverência silenciosa ao redor dela. As pessoas no quadro parecem vazias, não apenas pela perda, mas pelo conhecimento de que poderiam ser os próximos. Muitos já estavam doentes. Esse tipo de funeral se tornou quase rotina, enquanto mais e mais liquidadores sucumbiam a cânceres e falência de órgãos ligados à radiação. Por trás da fotografia há uma realidade crua, heroísmo que custou tudo. E ainda, mesmo quando caixões eram enterrados, novas ondas de trabalhadores continuavam chegando. Alguns não sabiam dos riscos. Outros sabiam e mesmo assim apareciam. Número 5. Potro deformado de Gorbachev. À primeira vista, o potro parece pequeno e frágil, mas então seus olhos descem e veem os cascos tortos, curvados em ângulos antinaturais, fundidos em lugares onde não deveriam estar. Este é o potro de Gorbachev, uma das vítimas biológicas mais infames do legado radioativo de Chernobyl. A foto foi tirada por um membro da Academia de Ciências da Ucrânia e enviada ao então líder soviético Mikhail Gorbachev em 1988 como evidência visual do impacto da radiação na vida selvagem. Não era apenas simbólica, era uma tentativa desesperada de forçar reconhecimento. O potro havia nascido perto da zona de exclusão de Chernobyl, sobreviveu tempo suficiente para que os cientistas documentassem suas deformidades antes de morrer. Os cavalos, com sua rápida divisão celular e biologia sensível, tornaram-se indicadores precoces do trauma ambiental. E este parecia ter sido esculpido em sofrimento, osso e cinza torcendo onde a vida deveria estar. Não era único. Fotos surgiram de pássaros sem bicos, vacas com múltiplos membros e florestas silenciosas onde os insetos não retornavam. O mundo natural aqui estava se desmoronando e as pessoas começavam a notar. Número 4. Evacuações de Pripyat. Esta foto captura um momento de temor silencioso. Fileiras de ônibus alinhados na beira de Pripyat, esperando para evacuar quase 50 mil moradores. 27 de abril de 1986.
Apenas um dia após a explosão, famílias reunidas com pequenas malas, crianças abraçando brinquedos e ninguém sabia que este seria o adeus para sempre. Transmitida com vozes calmas, a evacuação foi apresentada como temporária. Deixe seus animais de estimação, traga documentos, varas de pescar e comida enlatada, disseram. Vocês estarão em casa em breve. Mas a realidade por trás da lente era bem diferente. O reator 4 ainda queimava. As ruas já estavam cobertas por partículas radioativas. Ônibus cheios de passageiros desavisados passavam por nuvens invisíveis de césio e iodo. Sem máscaras, sem aviso, o silêncio era estratégico. As autoridades soviéticas temiam pânico em massa. Então, as pessoas obedeceram. E então, as fechaduras giraram. Ruas que tinham ecoado risadas poucas horas antes agora estavam congeladas no tempo. Bonecas em berços, roupa meio dobrada, vidas inteiras abandonadas ao som do motor de um ônibus partindo. O que ficou para trás virou um museu de um mundo desaparecido. Número 3. Demolição de cidades. Este é o tipo de imagem que reescreve sua compreensão de desastre. Um trator soviético pintado de verde pálido avança contra uma casa de madeira numa rua silenciosa de uma vila. Não há multidão nem cerimônia, apenas o estalar da madeira e vidro cedendo sob toneladas de aço. A cidade está sendo apagada. Após a explosão inicial e as evacuações apressadas, as autoridades soviéticas perceberam algo sombrio. A radiação aderia aos prédios, penetrava no reboco, nas telhas, nos brinquedos das crianças. E em muitas pequenas vilas perto de Pripyat, a contaminação não podia ser removida. Equipes de descontaminação marcavam casas com um grande X vermelho, além de qualquer salvação. Vilarejos inteiros foram declarados perigos radioativos. Equipes de limpeza os demoliam e enterravam os restos, muitas vezes no próprio local. Usando valas de quase 2 andares de profundidade, despejavam madeira, móveis, celeiros inteiros, às vezes após saquear máquinas, na terra, depois cobriam tudo com terra ou concreto. Um tipo estranho de sepultamento, não para pessoas, mas para espaços que um dia foram vidas. Uma foto como esta não mostra apenas destruição, captura o sepultamento deliberado, a tentativa de apagar o que não podia ser desfeito, mas prédios, como memórias, não desaparecem silenciosamente, e o que jaz enterrado tem jeito de assombrar o que vem depois. Número 2, Hospital, número 6. É um dos poucos lugares na Terra onde o silêncio ainda ecoa como um grito. Hospital número 6 em Moscou, outrora uma instalação médica de ponta, transformou-se da noite para o dia em uma triagem para desastre radiológico como a medicina nunca tinha visto. Esta foto assombrosa mostra um paciente anônimo envolto em gaze, suas mãos suspensas em delicados anéis de metal, não para curar cortes, mas para evitar que sua pele irradiada se rasgasse sob o próprio peso. Ele era um bombeiro, um dos bravos que subiram ao telhado do reator diretamente numa tempestade de morte invisível. Levado de emergência para Moscou em estado crítico, chegou já brilhando com radiação tão intensa que sua própria presença era um perigo biológico. Médicos operavam em trajes isolantes, alcançando através de plástico espesso com luvas seladas, tentando transplantes de medula óssea que raramente funcionavam. As queimaduras não eram externas, seu corpo apodrecia de dentro para fora, nervos e medula colapsando mais rápido do que qualquer intervenção. Naquela sala fechada, ele não lutava apenas pela vida, ele suportava uma agonia indescritível, sabendo que a sobrevivência era praticamente impossível. Número 1. Consequências e isolamento. Esta foto, tirada dentro de um apartamento em ruínas em Pripyat, conta uma história de abandono repentino. A luz do sol entra por uma janela quebrada, iluminando o triciclo de uma criança, coberto de poeira, para sempre congelado no lugar. O papel de parede enrola-se como folhas secas. Uma máscara de gás está ao lado de uma boneca, sua borracha já rachando. O silêncio neste quarto é alto. Você quase pode ouvir os passos acelerados saindo pela porta naquela manhã, 27 de abril de 1986, quando os moradores foram orientados a evacuar por alguns dias. A maioria nunca voltou. O que deixaram para trás não foram apenas móveis e brinquedos, mas um modo de vida. Tudo dentro deste apartamento, utensílios de cozinha, roupas de cama, livros, absorveu radiação. As equipes de limpeza não queriam tocar nisso, então foi simplesmente deixado para trás, selado dentro de uma bolha invisível de perigo. Esses quartos se tornaram túmulos do ordinário. A radiação não apenas contaminou o solo, contaminou a memória.
A partir daí, o legado do desastre de Chernobyl mudou silenciosamente de emergência para exílio. No fim, não é só a radiação que permanece, são o silêncio, as cicatrizes, as histórias deixadas nessas molduras assombrosas. Se esta jornada te emocionou, mantenha a curiosidade, continue assistindo e inscreva-se para mais capítulos não contados que ainda sussurram das margens da história.